Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, a estrutura dos trabalhos segundo as normas da ABNT. Ai, que tudo! Bom, vamos começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados em Maria Chiquinha. Tenho 42 anos, 1,64 m de salto, talvez um pouco mais. 57 quilos, estou com um vestido de linho rosé. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons branco, verde e conectores cinza, e à direita a nossa tela interativa para grandes conexões. Bom, e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio, então, nós vamos trabalhar a estrutura. A gente já viu, de um modo geral, como que é a normatização e a formatação. A normatização e a formatação seguem o quê? Seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Você já sabe como acessar. Se você não sabe, busca aí o nosso episódio anterior para você ver como acessa, como é a senha, onde você localiza a coleção da ABNT. São várias normas e que não cabe aqui a gente decorar as normas, né? Basta a gente saber que elas existem. Então, vamos acompanhar aqui, ó, a gente tem estrutura. Bom, a estrutura, recapitulando, de acordo com a ABNT, a NBR 14724, fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,15, 1,5, o Instituto orienta 1,15, mas a ABNT recomenda 1,5. O alinhamento tem que ser justificado, tá bom? Então tem que ser justificado, com exceção das citações, que a gente vai ver o que são as citações, tá? E o recuo do parágrafo essa observação é interessante porque algumas instituições recomendam o recuo de 1,5, mas a ABNT recomenda o recuo de 1,25, tá bom? Você pode consultar a ABNT, né, pelo SUAP, ó, como a gente viu aqui na coleção, né, você pesquisa. E aí, o que a gente tem? A gente viu a normatização dentro do Google Drive, né, usando o Google Docs. E aí, aqui a gente tem a tela a partir do quê? A partir do Word, do editor de texto do Word, tá? Então, a barra de trabalho, a barra de formatação no Word, ela é ampliada. Ela é um pouquinho diferente da barra do editor de texto no Google Drive. Então, só pra gente, se você for fazer a formatação aí no seu computador, na primeira aba, no menu superior horizontal, você tem arquivo, que é onde você clica em salvar, onde você pede um novo documento, né? Depois você tem a página inicial, que é onde tem a maior parte dos recursos de formatação. Então, você tem a aba de inserir, que a gente trabalha bastante também, que vai inserir o cabeçalho, vai inserir o rodapé, vai inserir o número de página. O layout da página, lembra que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é configurar a página. Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em layout da página, optar aqui pelas margens, ó. Aqui eu já fiz uma margem personalizada, 3322, mas se você quiser personalizar, se é a primeira vez que você acessa, você arrasta o seu cursor até o final e clica assim, ó, margens personalizadas, e aí ele vai abrir uma caixa de diálogo para você fazer a marcação. Então, a margem superior é o quê? São 3 centímetros, você sempre vai colocar 3 centímetros, porque a NBR 14724 vai pedir isso. A margem esquerda, 2 centímetros, ou 3 centímetros, 3322, né? Esquerda, 3. A margem inferior, 2, e a margem direita, 2 também. 2 centímetros. Opa, não é 20 não, é 2. São 2. Nossa. Aí.
Qual que é a posição? Retrato, tá? Você tem aqui o tipo do papel, lembrando que a NBR recomenda que seja o tamanho A4. Então, você faz essas definições e clica em OK, que ele já vai formatar. Você também pode fazê-lo como? Você pode fazer aqui pela régua. Professora, eu não estou vendo a régua. Se você não está vendo a régua, você vem aqui no menu, tá? Ele tem aqui, ó, exibição. Aí você pede para exibir, vai aparecer régua, você pede para marcar. Pode ser que ele esteja aparecendo assim. Você não conseguir localizar, vai nas abas, a última aba, exibição, marca a régua e ela aparece. Você pode fazer o ajuste aqui, ó, manualmente. Se você fizer, você tem que esperar, ó, clicar para a régua, para o cursor, ficou uma seta de 2 pontas, aí você consegue ajustar. 3, 3, 2, 2. Para você inserir um cabeçalho, né, você clica 2 vezes, ou você pode vir aqui aonde, professora? Aqui no menu de novo, você tem inserir o quê? Inserir cabeçalho e rodapé. Aí ele vai dar as opções de cabeçalho, você geralmente opta por um cabeçalho em branco, copia a imagem do documento disponível no ambiente virtual e cola aqui, ó. Então, tá vendo? Não, mas não era isso que eu tinha que fazer. Ou você digita o título da instituição, ou você cola. Né? Aqui em cima tem que ter o timbre da instituição, perfeito? Então, aqui é a formatação geral. Como que eu vou fazer a formatação, professora? Olha, vou desformatar aqui, tá bom? Só pra gente ver como é que faz. Vou deixar aqui uma formatação bem maluca, tá bom? Só pra gente... Então, olha, nós temos aqui um tipo de fonte que a gente não tá vendo, né? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para ficar mais legível. Opa, agora sim. Então, olha só. Qual que é a recomendação da ABNT? A recomendação da ABNT é que a gente tem uma fonte Arial ou Times. Tá vendo que essa fonte aqui é uma fonte cheia de desenho? Você nem consegue ler direito o que está escrito ali. Então, a ideia de você ter uma fonte de cor preta num fundo branco é para conferir maior legibilidade ao texto. Então, sempre que você for fazer, se você já tiver um texto escrito, você seleciona. Se não, você faz as marcações aqui. Na aba, no menu superior, na horizontal, você vai em página inicial, tipo da fonte, ó, então você vai escolher aqui o tipo da fonte. A fonte recomendada pela ABNT é Arial ou Times. A nossa recomendação é que seja Arial. Por que Arial? Porque Arial é uma fonte não serifada. É uma fonte que não tem curvinha. Por exemplo, essa fonte aqui, ó, deixa eu ver uma outra fonte aqui, ó, Andaluz. Andaluz tem essas curvinhas e aí isso dificulta a leitura. Tá vendo que a de baixo tá muito mais fácil de você ler do que a de cima? Então, é justamente por isso. Serifas são essas curvas que tem na letra. Então, a recomendação é o quê? Arial. Arial, Arial, Arial. Cadê Arial? Arial. Arial. Qual é o tamanho indicado pela ABNT? A 14724 vai informar que o tamanho do texto, o tamanho da fonte, é 12, tá? Demais coisas. Bom, a gente tem aqui, nessa paleta inteira aqui, a gente tem esses ícones aqui, ó, que eles podem informar o alinhamento. Algumas instituições, diferente da ABNT, porque tem essa liberdade, orientam que o alinhamento dos textos seja à esquerda. Por quê? Porque aí no uso de recursos digitais como o celular, o computador, as pessoas, né, essa margem aqui é onde as pessoas seguram, e aí sugere-se que há uma maior facilidade ou não corta o texto quando está alinhado à esquerda. Mas a ABNT recomenda o quê? O alinhamento justificado, tá bom? E aí a gente tem um outro elemento no parágrafo. Aqui você vê a palavra parágrafo, e aí você tem uma setinha, você tem que clicar nela para ela abrir a caixa de diálogo com as orientações. Você também pode fazer por aqui, ó, alinhamento e escolher o alinhamento, tá? Então, justificado. Aí você pode escolher o recuo. O que é o recuo? O recuo é o parágrafo. Para a ABNT é de 1 e 25, tá?
Então, 1,25 o recuo aqui é 0, porque nós não temos, aliás, não tem recuo nenhum aqui. Aqui é só quando você for fazer citação. O recuo do parágrafo é esse aqui, ó, especial. Recuo da primeira linha em o quê? Em 1,25, tá? 1,25. E aqui embaixo você tem o espaçamento entre linhas, que também é para facilitar a leitura, tá? Antes e depois dos parágrafos não há recomendação de espaçamento, tá? Antes e depois dos parágrafos. E você tem um espaço entre linhas de 1,5. Mas pode ser simples. O que acontece se for simples? Ó, vou deixar simples aqui. O que acontece? Olha, começa a ficar meio embolado, né? Então, para melhor leitura, qual que é o espaçamento? O espaçamento é de 1,5, tá? Algumas instituições recomendam espaçamento duplo, mas aí eu particularmente acho, do ponto de vista estético, que o duplo fica difícil para fazer a leitura. Olha só, fica... Então, a gente segue aí a ABNT, o espaçamento entre linhas de 1,5, tá bom? Então, a formatação geral da estrutura é essa, que linda, né? Perfeito. Olha só, o texto fica tão bonitinho, tão arrumado. Então, você já tem recuo, alinhamento, espaçamento entre linhas, configuração de página, configuração de margens. Aqui você tem outros recursos que você pode adicionar estilos, por exemplo, tá? Você pode configurar um estilo. Então, você pode vir aqui, ó, eu seleciono esse estilo. Ó, posso vir aqui, alterar estilo, abro a setinha e posso definir ele como padrão, tá? Eu posso, inclusive, colocar um nome para esse estilo, se eu quiser, tá bom? E aí, toda vez que eu seleciono um texto, ó, vou selecionar esse texto aqui, que esse texto aqui tá diferente, tá? O resumo a gente configura diferente. Mas, ó, eu vou aplicar aqui o estilo padrão. Deixa eu ver onde é que a gente achou aqui. A gente configurou ele aqui, né? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Normal, blá, 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 recuo. Tarará, caixinha de fósforo. Posso configurar a citação, posso configurar estilo, corpo, índice, né? Se eu salvar, eu posso colocar ele aqui e deixar esses, né? Eles aqui, ó. Toda vez que eu passo aqui o cursor, aí ele já fica salvo o modelo, tá vendo, ó? Então, por exemplo, se eu colocar citação, esse não é a formatação de citação, esse é um modelo que o Word traz, tá? Esses aqui não são os modelos da ABNT, mas aí eu posso fazer aqui, fazer uma configuração e selecionar aí o tipo que eu quiser para aplicar, tá bom? Então, mas aqui são opções complementares, tá bom? O ideal é você fazer isso aqui toda vez que você for trabalhar o seu texto, certo? Vamos então. Aí agora você tem as duas versões, as duas visualizações, tanto aí no seu, usando o Google Docs através do Drive, ou usando o editor de texto, o mais comum, que é o Word do Windows. Mas a barra, né, de edição é muito similar em todos os editores de texto. Se você gostou, curiose, acesse os materiais que estão disponíveis no ambiente virtual. Faça, né? Aqui a gente trouxe generalizações para você saber de verdade. Você tem que fazer o quê? Você tem que ler. Vai lá, abra a norma, leia a norma, abra o editor de texto, faça a configuração, faça a formatação, para você adquirir prática na manipulação dessas ferramentas e desses recursos. Tá? Não adianta decorar, como eu falei, porque a norma é atualizada constantemente. Todo ano, às vezes a cada 6 meses ela é atualizada, mudam pequenas coisas, mas há mudanças. Então, você tem que sempre consultar a norma para fazer a formatação e a estruturação do seu trabalho. Se você quiser saber mais, é só acessar o ambiente virtual e fazer a leitura. Siga reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.